bem-vindos. Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do P4K, Pilates for Kids. E na aula de hoje eu vou falar sobre, ok, Vânia, o Pilates for Kids é legal, mas será que funciona para mim? Essa é uma das perguntas que eu recebo, essa pode ser uma das perguntas que você já se fez, e essa pode ser, inclusive, uma dúvida sua. E eu tenho realmente como te falar algumas coisas que acontecem e que eu venho percebendo durante o passar do tempo que, ok, pessoas desse jeito ou situações dessa forma funcionam, porém, dessa outra forma ou com pensamentos assim, não vão funcionar. E você vai ter realmente clareza de saber qual se encaixa melhor em você e o que realmente isso vai fazer de diferença na sua vida, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, antes de dizer principalmente, funciona para isso, para isso, para isso, eu fiz uma listinha aqui daquilo que realmente eu acredito que não vai funcionar. Então, assim, às vezes é mais fácil a gente identificar o que a gente não tem, ou que a gente não gosta, ou que aquilo não faz parte do nosso dia a dia. E se isso acontecer com você, já é um indício de que não vai funcionar para você, tá? Que o P4K, ele é maravilhoso, ele realmente transforma a vida, mas ele não funciona para quem realmente tem essas características ou então tem esse tipo de atitudes, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, vamos lá, gente. Aproveite quem está no Instagram para realmente clicar no coração e aí a gente vai ser encaminhado para mais pessoas. E também eu gosto de saber se está ajudando vocês também, tá? Quem está no YouTube, deixa um like e quem está no Facebook, dá um joinha ali também, tá bom, gente? Vamos lá, então. Bom, primeiramente, gente, para quem não funciona, tá? Para quem não vai funcionar, esse é um dos perfis que não funciona. Aquela pessoa que não gosta de criança, tá? E aí, existem, a grande maioria, né, eu não posso generalizar, mas a grande maioria, elas gostam de criança. Algumas, elas podem ter um pé atrás, mas às vezes elas nunca nem trabalharam com crianças para realmente ter uma posição, né? Então, elas escutam as pessoas falar, elas presenciaram alguma situação e elas mesmas já dizem assim, não, meu Deus do céu, eu nunca quero trabalhar com criança, tá? E isso pode ser algo que acontece com você e pode ser algo que pode estar te segurando, inclusive, tá? Mas aquela pessoa que não gosta, que é uma pessoa que, eu trabalho com criança porque eu preciso, não que eu goste, que a pessoa realmente, se ela tivesse que escolher, ela não escolheria a criança, não é para você, tá? Por quê? Primeiramente, você tem que ter um carinho pela criança, você tem que gostar dela. E gostar dela é gostar do jeito que ela é, porque a criança é mais ativa, a criança é mais espoleta, a criança tende a fazer com que você repita a informação várias vezes, a criança às vezes quer chamar atenção. Então, se você já não gosta desse tipo de trabalho, ou se você já não gosta de ter que ficar falando, explicando mais do que uma vez, você já vai começar a entender que, por exemplo, você não vai se identificar com esse tipo de atividade, né? Então, precisa ter essa consciência. Eu não gosto de criança. Eu suporto a criança. Que saco, não vejo a hora que termine isso. Mas olha só, se esse é o sentimento, corta, tá? Inclusive, eu, como fundadora do método, eu já digo para a pessoa, se você não gosta de criança, não é para você. Eu não quero que as pessoas realmente venham só por um fator. Elas têm que vir trabalhar com o método por vários fatores ao mesmo tempo. E um deles, realmente, é ter certeza de que isso é algo que você consegue lidar. E eu não estou pedindo para você amar as crianças, eu só estou dizendo que você tem que realmente não ser aquela pessoa que não gosta de criança. É diferente de... é os dois extremos, né? Eu não quero que você ame, mas nem que você não goste. Eu quero que você esteja ali no meio termo, tá? Ou mais pro gostar, tá? Então, não gosta de criança, tira. Não é para você, tá? Uma outra coisa que eu quero que você pense, né?
você precisa poder trabalhar com isso, né? Então, às vezes as pessoas dizem, ai, Vânia, eu adoro criança, eu gosto disso, eu adorei isso, eu enxergo que o método ele é extremamente fundamental, eu enxergo que isso é o que as crianças precisam, principalmente na vida de hoje, mas eu sou massoterapeuta, ou eu sou professora da escola. O que acontece, gente? Por mais que você goste, por mais que seja algo que bateu o teu coração, que fez, que a gente diz, né, fez meu coração cantar, eu entendi o motivo, eu entendi o quanto eu posso impactar, o quanto isso vai mudar a vida das crianças, você, inclusive, não pode trabalhar com Pilates para criança. Então, não é todos os profissionais que podem trabalhar com Pilates para criança, infelizmente não. Infelizmente não. Temos algumas classes, inclusive, às vezes, o que a gente acontece? Quem pode não valoriza. Agora, quem não pode, daria tudo para trabalhar com isso, né? Então, às vezes, é meio injusto com as pessoas, né? Porque tu vê no olhar daquela pessoa a vontade ou o áudio da pessoa, mas, Vânia, eu queria muito fazer isso porque eu já trabalho com criança, porque eu já sei de algumas coisas, porque eu entendi tudo isso. E, infelizmente, a gente sabe que temos algumas normas, algumas orientações, e não é porque a Vânia não quer que você dê aula, porque você não é profissional de educação física ou fisioterapia, ou até quem está entrando agora com enfermagem. Mas é porque existem leis, existem órgãos que fiscalizam, e é por eles que não podem, não por mim. Inclusive, gente, nos próprios Estados Unidos, não existe essa organização. Lá, quem quer trabalhar com Pilates, trabalha, sendo formado ou não, mas nós moramos num país que tem algumas regras, algumas delas bem complicadas de entender, e injustas, inclusive, né? Onde a gente vê cada vez mais quem deveria defender algumas coisas não está nem aí. Bom, não vou entrar nesse mérito. Mas não é porque eu não quero que você trabalhe com isso, mas é porque existe isso. Então, quem também não pode trabalhar com Pilates para crianças são profissionais que não sejam acadêmicos. Então, por exemplo, eu estou estudando, eu comecei a faculdade. Se você começou a faculdade, você já pode fazer. Eu já sou formado. Pode também. E quais são as áreas que podem trabalhar com o Pilates para crianças? São profissionais de educação física, fisioterapia, e está entrando agora um público de enfermagem, porque eles conseguiram, né, que o órgão liberasse para eles trabalharem, inclusive, com isso, tá? Então, existe um protocolo, existe uma normativa que liberou a entrada do pessoal de enfermagem, visto que o próprio Joseph Pilates, né, criador do método em si, ele também a mãe dele era enfermeira, a esposa dele trabalhava com enfermagem, então eles acabaram batendo nessa tecla. E eles também conhecem, né, o funcionamento de um corpo, conhecem como realmente é estruturado, então é por isso que eles estão também liberando, tá? Então temos aí 3 categorias que podem atuar com o Pilates. Caso você não seja uma dessas, eu realmente fico muito sentido, mas você não pode dar aula com isso. Vânia, mas eu sou administradora, eu adorei isso. Eu não posso montar um negócio com isso e contratar alguém para dar aula? Pode. Eu estou dizendo quem pode trabalhar com isso, tá? E aí, realmente, se você não for a pessoa que vai dar a aula, você pode, né? Inclusive, você pode tudo que você quiser, desde que você ajuste aquilo que você necessita naquele momento. Então, para quem já não vai dar para fazer, é realmente quem não tem essa habilidade, né? Não sou uma pessoa que quer montar nada, não sou uma pessoa que quero realmente, não posso trabalhar com isso, mas eu quero ter pessoas trabalhando comigo. Não, se você não é uma dessas, realmente não vai poder trabalhar com o Pilates for Kids, porque não é realmente profissional. Vânia, eu já trabalho com Pilates, eu venho da área da dança. Se você já tem, inclusive, alguma formação em Pilates, e você já tem esse critério, aí você pode fazer também, tá bom? Para quem também, gente, e esse eu quero realmente fazer você se dar conta. Para quem é aquela pessoa que tem aquele espírito, né?
Inclusive, era visto como algo legal e hoje realmente está visto como algo que não é legal. Aquele espírito, né, brasileiro, né, de jeitinho brasileiro. Se você, de repente, é aquela pessoa que tem aquele espírito de, tudo dá um jeito, tudo a gente dá uma curva, tudo a gente manipula, se isso é algo que acontece com você, também não é para você. Porque a pessoa, ela tem que entender que, e isso é uma regra que eu levo de vida, valores que eu trago familiares e que eu tenho e que eu passo para minhas filhas, inclusive passo para as pessoas que estão ao meu redor. Existe algo que se chama valores. E eu não comprometo aquilo que eu não acredito e e os meus valores com aquilo. Então, por exemplo, existem pessoas que elas não vão se importar o que elas vão precisar fazer para alcançar tal objetivo. Se elas vão ter que, sei lá, fazer alguém sair daquela escola, se elas vão ter que, inclusive, demitir um outro profissional, se elas vão ter que fazer alguma mutreta para conseguir algo, são essas pessoas que têm um jeitinho brasileiro. Se isso acontece com você, isso realmente não é para você. O P4K não é para esse tipo de pessoas que pensam que tudo tem um jeitinho e que eu vou dar um jeito de conseguir, que é um jeito ilícito, que é um jeito que não é o valor, que realmente tenha valores, que tenha princípios, que seja honesto. Então, se caso você já está pensando, matutando uma maneira de contornar as ordens, uma maneira de dar um jeito de conseguir, ou eu queria tanto dar aula naquela escola, mas já tem um profissional lá fazendo, ou eu queria tanto fazer isso nesse estúdio, já tem, e eu vou tentar armar alguma coisa para tirar, não é para você, tá? Eu realmente não quero esse tipo de profissional atuando com o método, porque, querendo ou não, fica um pouco da informação de quem está passando. Então, não é para esse tipo de pessoa. E eu realmente desejo que, se caso isso acontece, eu acredito fielmente que a grande maioria, 99% das pessoas, são boas. Eu ainda acredito nas pessoas. As pessoas às vezes me perguntam, Vânia, mas olha só, não tem pessoas que se aproveitam, inclusive das informações que tu dá, não tem pessoas, sempre vai ter. Sempre vai ter pessoas que se aproveitam, sempre vai ter pessoas que vão tentar tirar vantagem, sempre vai ter. Mas dentro da quantidade de pessoas que são desse jeito, nós temos muito mais pessoas boas no Brasil. Nós temos muito mais pessoas honestas, nós temos muito mais pessoas que têm essa consciência, que querem fazer as coisas certas, que realmente fazem as coisas como devem, e é por elas que a gente realmente tem que medir. Não é pelos piores. A gente não pode simplesmente pensar a seguinte forma: um fez uma coisa errada, então eu vou acabar com tudo. Porque eu já recebi críticas de pessoas. E não é por elas que eu faço, é por quem quer isso. Não é para aquela pessoa que diz, Vânia, mas esse teu conteúdo, ele é razoável, eu já sabia, porque você pode já saber, mas a grande maioria não sabe. Porque a grande maioria leva isso para a sua vida e transforma a sua própria vida. Então, é por essas pessoas que eu continuo fazendo. É por essas pessoas que eu continuo aqui e, inclusive, vamos fechar um ano aqui, onde eu venho diariamente fazer algo que eu entendo como uma missão de vida minha. Porque eu entendi que Deus me botou nessa terra e nesse mundo porque Ele tem uma missão para mim, que é realmente fazer as crianças terem uma consciência, terem uma nova visão e crescerem mais saudáveis. Essa é a minha missão, só que eu sozinha não vou conseguir, por isso que eu preciso de você, para que a gente possa juntos impactar o Brasil inteiro e o mundo, quem sabe, tá? Então, eu falei até agora, gente, o que não funciona, tá? Os tipos de pessoas que não funcionam, tá? Mas eu quero realmente, como eu disse, valorizar as coisas boas. A gente sabe que existem coisas ruins, sabe que existem vários tipos de pessoas, mas eu sei que a grande maioria que está aqui são pessoas com foco, que são pessoas que querem as coisas. E para essas pessoas, eu realmente elenquei aqui 5 princípios que é importante a pessoa ter, para que realmente o método P4K seja legal, seja transformador e que funcione para você, tá? Então, para essas pessoas, o método funciona.
Por que que eu sei que funciona? Porque eu já tenho mais de 300 alunos, porque eu já identifiquei para quem funciona, eu já identifiquei para quem não funciona, para quem quer que às vezes as coisas, inclusive um ponto que não funciona, é para aquela pessoa que acha que ela vai comprar um curso e que o curso, ele simplesmente você comprar e não assistir, não fazer nada, vai resolver a sua vida. E ele não vai resolver. Porque se resolvesse, a gente dormiria com um caderno, com um livro embaixo da cabeça e transportaria todas as informações. No outro dia a gente acordaria com as informações. Só que não acontece. O conhecimento, ele demanda tempo, ele demanda energia, ele demanda dedicação. Então, você precisa querer aprender sobre aquilo, fazer a sua parte para que a coisa realmente funcione. Se você não funciona, se você não ter esse resultado, é porque você fez a sua parte, né? Então, tem que ter esse cuidado também, tá, gente? Então, vamos lá. 5 princípios para quem realmente vai funcionar o método P4K. Manda um coração aí se você é desses 5 aí. Clica no coração para que a gente possa mandar para mais pessoas. Então, primeiramente, gente, para quem funciona, tá? Para quem é aquela pessoa que tem foco, né? Aquela pessoa que ela diz assim, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou realmente me dedicar a isso. Para essas pessoas, o método funciona? Funciona. Por que que ele funciona? Porque a pessoa, ela tem um objetivo. Ela entra num curso, ela entra numa live, ela entra num vídeo e ela tem um objetivo. O que que eu vou aprender com isso? E ela realmente aprende. E ela realmente está obstinada e quer aquele conhecimento. Para essas pessoas, o método vai funcionar? Vai. Porque ela está determinada em aprender e determinada, inclusive, em seguir o caminho. Né? Então, essa pessoa ela tende a ter uma efetividade maior, ela tende a conseguir o que ela quer? Sim, porque ela sabe o que ela quer, ela tem foco, ela faz o que precisa ser feito, ela paga o preço, né? A gente diz assim, a pessoa está pagando o preço para ter aquilo, ela realmente está fazendo a parte dela? Ou ela faz um dia, 2 dias e não? Né? Essa pessoa não é uma pessoa com foco. A pessoa com foco é aquela que começa algo e ela normalmente termina, tá? Então, essa pessoa vai funcionar? Vai funcionar, porque ela tem foco, ela tem um caminho e ela segue esse caminho, tá? Segundo ponto, ela gosta de criança, ou então ela não é uma pessoa que tem aversão à criança, né? Ela, tipo, olha, eu gosto de criança, eu tenho algumas experiências um pouco conturbadas, mas eu estou disposta a conhecer e a experimentar de novo, né? Teve uma vez em que vocês conhecem um pouco da minha história, e eu fiz magistério, né? Então, para quem não sabe o que é magistério, é quando a gente faz um estudo para realmente ser professor, né? Então, eu estudei para ser professora, eu fiz magistério. E depois que a gente faz o curso, a gente tem que realmente fazer os estágios, que é aquilo que acontece com todos os profissionais. Olha que eu já fiz algum estágio na minha vida, então, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu gosto de criança, eu tinha uma experiência legal, eu sempre gostei de ensinar as coisas, né? Então, para quem me acompanha sabe que eu fui atleta de ginástica artística, então eu sempre gostei de ensinar aquilo que eu já sabia fazer, as maneiras que eram mais fáceis, porque quando a gente sabe fazer, a gente consegue ensinar de uma forma, às vezes, mais fácil, né? Uma linguagem melhor. E aí, para resumir um pouco a história, o que aconteceu? Chegou no final do estágio, a gente realmente era exposto a fazer a dar aula, né? Você tinha que fazer o seu estágio. E não era um estágio de algumas horinhas. Não era um estágio de, você vai dar aula uma vez por semana. Não, o estágio que eu fiz do magistério eram todos os dias, todas as aulas, durante 6 meses de aula. Né? Então, eu assumi uma turma, era um terceiro ano na época, terceira série na época, né? E eu tinha que trabalhar com aquelas crianças todas as disciplinas, todas das 7, o horário era das 7h30 da manhã até às 15 para meio-dia. Então, gente, eu fui exposta à maior experiência em realmente trabalhar com crianças, tá? E aí foi muito gratificante para mim. Por quê? Porque eu percebi que eu podia agregar muito naquelas crianças. Eu percebi
que eu podia fazer aquilo que às vezes não acontecia, eu podia dar atenção, eu podia fazer um trabalho legal, e eu adorei fazer isso. Eu realmente tinha uma expectativa, e depois que eu terminei, eu realmente senti aquele prazer ainda mais. Bom, terminando o estágio, eu fui então fazer a graduação. Então, para quem já sabe, eu fui para educação física, baseada na minha história, né, de que fui atleta, e a maioria que é atleta, né, cria aquela missão de ajudar ainda mais as pessoas e disse, vou fazer, né, a graduação para poder trabalhar com isso. Quando eu estava quase encerrando a graduação de educação física, nós tínhamos o quê? Os estágios novamente. Lá vai a Vânia de novo fazer estágio. Só que agora era um outro contexto, era um outro formato. E era ao 7º ano que eu tinha que trabalhar com educação física. Qual era a diferença, gente? Na primeira experiência, eu trabalhava todas as disciplinas, eu trabalhava todos os dias e eu tinha um período maior de tempo com eles. Já na própria educação física, o estágio que é obrigatório lá, ele era uma vez por semana que eu tinha que trabalhar, era com uma turma que eu não tinha tanto vínculo, e realmente era menos tempo. Só que esse segundo estágio, ele foi terrível. Eu odiei dar aula para aquelas crianças do 7º ano. Por quê? Elas já estavam numa idade que é adolescente. Elas já eram totalmente difícil de trabalhar, porque algumas adoravam e elas já vinham naquele entendimento. Bom, quem é professor de educação física que sabe, né? A criança quer fazer o que ela quer. Ela quer, os meninos querem jogar futebol, né? E as meninas começam, ai, prof, ai, Sora, chamavam eu, inclusive, assim, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, me chamavam de Sora. Ai, Sora, ai, eu tô menstruada, eu não posso fazer nada. Ai, Sora, ai, eu quebrei minha... Ai, aquilo me deixava indignada, né? Porque eu ficava pensando, poxa, mas o tipo das crianças, né? E que eu estava esperando a mesma ideia que eu estava lá nos pequenininhos. E era diferente. Trabalhar com adolescente é diferente, tá? E aí eu me traumatizei. Eu tive duas experiências, uma boa e uma ruim. Qual que eu quis pegar para minha vida? A boa. Então, o que eu já entendi? Adolescente é um público que eu não me identifiquei. Pode ser, gente, que eu fosse me dar super bem. Hoje eu acredito que eu não teria problema, mas hoje eu sou mais madura, hoje eu sei mais lidar, eu tenho mais vivência, eu teria mais maneiras de lidar com aquelas crianças, eu saberia. Mas na época, imagina, 10, 15 anos atrás, era diferente. E realmente foi diferente. Então, o que eu quero que você entenda? Você não precisa amar as crianças, mas você não precisa tipo, ser aquela pessoa assim, ai, eu odeio criança, não quero nem ver na minha frente. Se isso é o seu caso, não é para você. Porque realmente o método, ele vai te dar uma experiência. E eu tenho certeza que essa experiência, você seguindo o caminho, ela vai ser benéfica. Tá? Então, você precisa sim gostar de criança, precisa querer estar atuando com elas e melhorando a cada dia, tá? Então, precisa gostar? Precisa. Terceiro ponto, que é um dos princípios para realmente funcionar o Pilates for Kids com você. Você realmente ser profissional da área, como eu falei, que quem não é, não pode. Então, para ser e para a coisa funcionar também, você precisa ser. Então, profissional ou de educação física, fisioterapia, trabalhar já com Pilates, às vezes vem as pessoas da própria dança, que já são profissionais de Pilates e também atuam, e a gente está percebendo que está entrando um público que vem da enfermagem, tá? Ah, Vânia, eu sou acadêmica, eu comecei agora a faculdade, eu posso aprender? Pode começar a fazer o curso? Pode. Ah, eu estou me formando, eu já posso fazer, e depois eu termino, eu já posso trabalhar? Pode, tá? Então, você precisa ser dessa área, né? A área da saúde que a gente fala, né? Mas especificamente ou educação física, ou fisioterapia, ou enfermagem, ou já trabalhar com Pilates, tá? Então, essas são as áreas que podem levar o Pilates for Kids para a sua região, tá? Para sua cidade, para o seu bairro, tá? Uma outra coisa que é importante, que é um dos princípios, é você ter uma forma de trabalho, né? É ter um método, é ter uma metodologia. Às vezes as pessoas, inclusive eu vou abrir um pouco o leque, principalmente aquelas pessoas que já são
profissionais de Pilates, né? Então, por exemplo, eu já trabalho com Pilates há 10 anos, há 15 anos. Nossa, eu já tenho um caminho grande com Pilates. E a pessoa que ela já tem essa vivência, inclusive, e depois eu vou falar para quem não tem, tá? Ela tem a consciência, inclusive, de que ela já sabe o método. E ela realmente já sabe o método. Uma pessoa que trabalha há 10 anos, ela tem vivência, ela estudou, ela trabalha, ela tem um conhecimento do Pilates, sim, mas ela não tem o conhecimento do Pilates para a criança, tá? Então, o que eu quero dizer para você? Que um dos princípios é você ter um método que seja adequado àquela faixa etária, tá? Então, por exemplo, você que já trabalha com Pilates, você sabe que nem todos os exercícios você pode dar para uma gestante. Você sabe que alguns são benéficos e outros são complicados. Você sabe que, inclusive, se você tiver um idoso, alguns movimentos vão ser mais difíceis de ser ensinados a ele. E que alguns vão ser melhor e você precisa focar mais para que ele desenvolva, outros não, tá? Então, você já sabe que isso acontece no meio que você que atua, né? Ou você vai ter que ter mais variações, ou você vai ter que realmente esmiuçar um pouco mais aquele movimento para que a pessoa consiga executar. Isso acontece com a criança? Sim, precisa acontecer com a criança. Mas o que eu quero bater muito na tecla é de que, além de você saber ensinar o movimento, o próprio exercício do método, você tem que entender que existe um método para dar toda a aula, que a aula inteira de Pilates tem uma metodologia. E para que você realmente tenha sucesso no que você vai estar começando, você tem que conhecer a metodologia. Você tem que saber como fazer. E aqui eu abro um parênteses para explicar de uma maneira que eu tenho certeza que vai ficar claro para você, tá? Eu sou uma pessoa que adoro fazer algumas coisas na cozinha, né? Inclusive, minhas filhas dizem, ai, mãe, tu podia ser cozinheira, tu ia ser muito bem, ia ser ótimo as tuas comidas, né? Que filho adora comida de mãe. Então, imaginem que eu tenho que fazer um bolo, tá? Martina vai estar de aniversário esse mês, aí as padarias estão fechadas, e eu vou fazer um bolo para ela, tá? Vamos supor. É um exemplo que eu quero trazer para vocês. Eu pego lá o bolo, né? Entro na internet, e aí eu pego lá o bolo, inclusive hoje muita coisa está na internet, e você pode, inclusive, pensar, Vânia, mas eu boto na internet, tem um monte de coisa lá, tem um monte de gente que fala sobre o Pilates, alguns botam os exercícios, alguns, inclusive, ensinam. Por que eu vou ter um método? Eu vou seguir isso. E isso pode ser o seu entendimento. E eu quero te dar o mesmo exemplo, tá? Você pega lá uma receita na internet, né? E você olha lá, ok, vou fazer um bolo. 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, fermento, água, leite, enfim. Tem o que você precisa, tá? Abaixo disso tem modo de preparo. E aí, normalmente, o modo de preparo é o quê? Bata os líquidos juntos, depois acrescente os secos, bata mais algum tempo e coloque o fermento e bote ao forno por tanto tempo, ok? É assim a receita, não é? Só que, por que algumas vezes você pega a receita do bolo, você segue exatamente o que está lá e o bolo fica horrível? Ou isso só aconteceu comigo? Eu já fiz isso. Eu já peguei a receita, eu já segui exatamente o que estava lá, inclusive, às vezes, a informação, ela era meia vaga, né? Ela não dizia exatamente, mas meio que instintivamente a gente tentava fazer aquilo. Chegou no final, o bolo ficou horrível, embatumou, né? Ficou aquele bolo meio que não é fofo. Ou então, às vezes, ficava cru no meio e muito cozido, ou enfim, alguma coisa dava errado. O que eu quero dizer para vocês que acontece? Que você pode, às vezes, achar que sabe fazer as coisas sozinho, ou achar que está tudo na internet, e achar que é só pegar o que está lá e copiar. Mas existe algo que está por trás de tudo isso, que é a maneira como é executado. O bolo, ele pode ser seguido exatamente como está ali, mas se a pessoa que fez a receita, que testou e que está te passando a receita, ela normalmente, ela tem um segredinho, né? Quantas vezes você já viu as pessoas dizer, tá, mas e qual é o segredinho dessa receita? Ah, não, mas esse segredinho é segredo de família, a gente não fala, né? Quem é os mestres na cozinha, eles sempre têm algum segredinho que eles não contam, né? Ou eles contam para quem realmente querem que faça exatamente igual.
Isso é um método, isso é uma metodologia, é a mesma maneira. Só que o resultado de quem tem o método, ele sempre vai ser diferente de quem não tem o método. Sempre vai ser. Porque uma vírgula numa receita tem toda a diferença. O colocar a ordem dos ingredientes vai fazer toda a diferença. Assim como, inclusive, se é uma pessoa leiga, ela vai olhar, ok, coloque todos os ingredientes que são líquidos, bata ele até ter uma mistura homogênea, após, insira, né, coloque o restante agora fugiu, dos ingredientes secos, né? E aí a pessoa vai dizer, bom, o fermento é seco? É seco, vou botar junto. E aí bate tudo, Li. O que vai acontecer? O fermento não pode ser batido, porque ele não vai dar o efeito que é o crescimento. Se caso uma coisa você fizer errado, já acabou o bolo. Você já perdeu todos os ingredientes que você usou, porque o bolo vai ficar horrível. Então, quando você entende, e toda vez que você se der conta de que existe um método que te ensina a fazer determinada coisa, é porque tem um passo a passo, é porque tem os segredinhos, é porque tem as vírgulas, é porque a pessoa que fez, ela sabe o que precisa ser feito para dar o resultado X. É isso que acontece. Por isso que existe um método. Porque senão a pessoa simplesmente diria, ah, faz desse jeito, ou faz desse outro. E aí, realmente, o resultado nunca ia ser igual. Então, para você entender se realmente vai funcionar para você, você tem que entender que um dos princípios que eu quero trazer para você, que eu vim explicando, é que você precisa saber o método. E você precisa conhecer esse método para que você tenha o resultado lá no fundo. Então, é primordial que você tenha o método? Sim, porque se você não tiver o método, não vai funcionar. Tá? E às vezes a pessoa, inclusive, pode perguntar da seguinte forma: ah, Vânia, mas eu já testei, eu já peguei algumas coisas e já funcionou. Ok, por quanto tempo funcionou? Porque tem que funcionar por muito tempo, por meses, por anos. Aí sim é funcionar. Funcionar numa aula ou outra, isso não é para mim a resposta de que funcionou. Tá? Então, tem que ter essa clareza de que você precisa ter um método, você precisa ter uma metodologia para que realmente o Pilates for Kids funcione para você. Então, é primordial, tá? E o último item que eu quero trazer para vocês é que não queira ser aquela pessoa imediatista, né? Que é o quê? Ah, eu aprendi hoje, eu já quero o resultado amanhã, né? A gente sabe que as coisas não funcionam assim, que milagres acontecem, mas que não é todo dia que acontece. Que você vai estar aprendendo e que isso é um processo. Por isso que a pessoa que é imediatista, né? Aquela pessoa que quer as coisas tudo para hoje, ou já quer fazer as coisas de uma vez, ou que ela é afobada, ela coloca os pés pelas mãos, né? Ela tende a não conseguir ter o resultado, porque ela não segue o passo a passo. Ela quer pular etapas para chegar já no final. Né? Então, quem nunca tentou, né, surrupiar, às vezes, a prof, né? Ah, eu vou fazer corrido aqui, vou meio que fazer de qualquer jeito e já vou entregar para realmente já terminar a tarefa, né? Isso acontecia na escola e a gente vê as crianças fazendo porque é algo que às vezes não é tão valorizado, mas passa a ser uma atitude sua. Então, se você é uma pessoa que normalmente quer as coisas para amanhã, ah, eu quero aprender hoje, amanhã eu já quero o resultado, você realmente vai se dar conta que não vai funcionar. Porque tudo é um processo. A gente precisa aprender, a gente precisa assimilar, a gente precisa conseguir explicar, conseguir entender o processo, implementar, e aí vai começar a ter o resultado. Imagine que a gente plante uma árvore hoje e a gente já queira que dê fruto amanhã. É possível isso ocorrer? É impossível, porque a gente sabe que não é assim, né? Ou então, você engravida num dia, no outro dia você já ganha um filho? Não, existe um processo, existe um tempo que realmente tem que estar de amadurecimento. Uma criança, ela nasce do quê? De um óvulo com espermatozoide, e aí gera um embrião, e aí ele vai se desenvolvendo, e ele demora normalmente 9 meses, 40 semanas, 38, 39, 41. Mas é muito provável que você tenha que esperar esse tempo para ter o resultado.
tá? Assim como uma árvore, você planta, você rega, você vai lá, você fez um monte de coisa. Tudo que precisava fazer, você fez. Você chega no outro dia, ela tá igual, não tá vendo nada. Só que você vai repetindo isso, ou você vai ter o quê? Um pouco mais de paciência para enxergar que a semente está ali. Ela vai crescer, ela vai brotar. E eu fiz tudo o que precisava. Só que, às vezes, a pessoa ela não tem calma com aquilo. Ela quer coisa imediata. Por isso que eu falei que a pessoa que é imediatista, ela tende a não funcionar, porque a pessoa se frustra com ela mesma. E você tem que entender que vai ter um processo. É lógico, gente, que não é 9 meses que nem um filho, né? Que não é, de repente, um ano que nem uma planta para dar o fruto. Mas o que eu quero que você entenda é que você vai, sim, aprender o que precisa ser feito, você tem que entender, tem que tentar processar essa informação, aplicar ela, e aí você vai ter o resultado. Agora, não é simplesmente comecei hoje, amanhã eu já tenho resultado. Não, ele realmente demanda mais persistência. Ontem, quem esteve na live das 19h07, a live de mentoria que eu fiz ontem com a Dani, se alguém está aqui, esteve ontem, manda um eu estive, vocês viram ela realmente falando que realmente o aprendizado dela foi muito efetivo, ela focou muito, porém ela vem aprendendo e já faz mais de um ano que ela vem aprendendo e continua estudando e continua fazendo, e mesmo assim o resultado está começando agora. Por quê? Porque realmente esteve um ano mais atípico. Nós passamos por um ano em que as crianças ficaram presas em alguns lugares, né? A gente teve um ano em que os estabelecimentos foram fechados. Só que a pessoa que está lá, que está regando aquela plantinha, que está melhorando o processo, o momento em que as coisas voltam ao normal, qual é a chance de ela já sair tendo resultado? Muito maior do que aquela pessoa que não fez nada. Então, o que eu quero que você entenda é que imediatismo, querer as coisas para amanhã, fazer hoje, querer para amanhã, ser ansioso, já querer ter grandes resultados, vai te frustrar e não vai funcionar. Porque você precisa entender que tudo é um processo e que a lei do sucesso é a persistência. Quem persiste, quem insiste, quem faz de novo, tende a ter mais resultado. Isso acontece conosco no P4K, acontece em todas as áreas. Um atleta, um campeão olímpico, ele não começou a treinar um dia antes da competição. Ele vem treinando, ele vem se esforçando há anos para ter o resultado. O dono de uma empresa, uma das maiores empresas, né, que às vezes pode ter na sua cidade, ele não abriu a empresa ontem. Ele já vem há anos trabalhando para que hoje ele tenha um resultado. Então, a gente tem que parar de achar que existe fórmula mágica, que é simplesmente, pum, fiz isso, já tive resultado. Vai ter algumas pessoas que vão ter uma demanda reprimida, que a gente chama? Sim, mas vai ter pessoas que não vão ter e que vão ter que fazer um trabalho mais profundo. E é essas pessoas que vão criar o que? Algo sustentável, forte, com base, e não vão cair. E vão continuar com aquele aprendizado e vão ter os seus resultados. Mas não seja aquela pessoa que quer as coisas para amanhã. Porque é isso que eu quero que você entenda, que é um processo e que não é fácil para todo mundo. Para mim não foi fácil, gente. E olha que eu estou nesse mercado, eu faço isso há mais de 5 anos. E eu também tive as minhas dificuldades, tive, como todo mundo tem. E eu não estou aqui para dizer que eu sou super heroína, que a tudo. Tem coisas que eu ainda erro? Tem. Tem coisas que eu ainda estou melhorando? Tem. E eu entendo que a gente está sempre em evolução, melhorando, que eu não posso fazer uma coisa hoje e querer o resultado amanhã. Que às vezes você vai falar sobre o Pilates para criança para vários pais, várias vezes, e ainda não vai cair a ficha deles. Quando que de repente pode cair a ficha dos pais? Quando eles levarem a criança no pediatra e o pediatra dizer assim: nossa, mas o seu filho realmente está com um probleminha na coluna. E aí ele vai lembrar de você, porque você vem falando.
Porque aí as coisas vão fazer sentido, mas você tem que ter clareza de que não é simplesmente você falar uma vez e a coisa resolve, e a coisa acontece. Mesmo sabendo que hoje, e ontem nós falávamos na live, né? Hoje, nos dias de hoje, os pais enxergam isso. Coisa que há 2, 3 anos atrás, 2 anos não, 1 ano e pouco atrás, antes de toda essa situação que nós estamos vivendo, era muito mais difícil. Hoje os pais têm consciência de que a criança passa muito mais tempo no celular. Hoje os pais têm consciência que as crianças estão se movimentando de uma maneira que não é adequada. Hoje os pais têm consciência que se nada for feito, a criança vai ter problema. Hoje eles têm essa consciência. Agora, quem começou há 2 anos atrás, tem certeza que teve muito mais trabalho de conscientização do que quem pega hoje. Porque esse trabalho já está vindo feito, gente. A gente já está fazendo esse trabalho. Já está proliferando essa informação, né? Ah, Vânia, mas mesmo assim não tem ninguém na minha cidade. Ok, mas hoje existe algo que se chama internet. E se não tem ninguém na sua cidade, não quer dizer que os pais daquele local não saibam que isso existe. Inclusive, eu canso de receber pessoas aqui me dizendo o seguinte: Vânia, eu moro em tal lugar, eu queria levar meu filho para fazer pilates contigo. Esse dia eu recebi uma pessoa do Amazonas. Eu moro no Rio Grande do Sul, gente. O que acontece? As pessoas têm clareza hoje, tem informação, tudo está na nossa mão, no nosso celular a gente tem informação, tem rede social, tem informação de várias fontes. Então, se caso isso não tem ainda na sua cidade, não quer dizer que as pessoas não saibam que tem. Agora, quem chega por primeiro, né? Quem se dá conta das coisas, tem a tendência de começar a colher algo que às vezes nem foi ele que plantou? Tem. Mas o que eu quero que você pense é que, se caso nada for feito ainda, se caso não existe ninguém na sua localidade, se caso as pessoas não sabem nada sobre o Pilates, e você vai ser a primeira pessoa a começar a falar, não queira que o resultado venha amanhã. Mas ele vai vir. Não tenho dúvida que ele vai vir, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, esses 5 princípios que eu trouxe para vocês, eles são, sim, os princípios que vão ter que você tenha resultado com o P4K. E aí você vai dizer, não, o P4K, o método Pilates for Kids funcionou para mim. Assim como funcionou para vários alunos minhas. Assim como vem funcionando, e eu não tenho dúvida que quanto mais eu ensino, quanto mais pessoas colocam em prática, mais eu tenho a certeza de que ele funciona. Que ele funciona da maneira como ele foi estruturado, da maneira como ele foi passado, o passo a passo, a importância dos detalhes, né? A importância de saber que, inclusive, você não tem que só ser um professor que ensina movimento, né? Que você não é só um instrutor que dá o exercício tal do MET, né? Às vezes a pessoa diz, mas eu sei a série do método clássico e eu vou ensinar a criança e deu. Esse tipo de consciência que às vezes as pessoas têm, e é muito natural, ela não vai dar o resultado que você quer que dê. Porque não vai ser dessa forma. Porque a criança, ela não gosta só de fazer movimento e de fazer exercício. Entendeu? Então, você tem que puxar a criança pelo que ela gosta e entregar o que ela precisa. A gente tem que ter essa consciência. Eu sei o que a criança precisa fazer, só que ela não sabe. E eu tenho que fazer isso ser de uma forma que seja atrativa a ela, para que ela não venha um mês e ela não queira mais vir. Porque eu tenho que ter essa criança por muito tempo comigo. Porque eu estou fazendo a base dela. Eu estou fazendo o que realmente é importante para que, quando ela estiver com 13, 14 anos, onde ela já está uma pré-adolescente com um corpo de adulto, ela já vá para o Pilates adulto pronta. Porque ela tem base. Porque ela vem fazendo há tempo. Porque a pessoa que estava trabalhando com ela não era uma pessoa que só queria passar exercício, 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 exercício. Ou então, só queria fazer foto para botar no Instagram. E às vezes as pessoas, inclusive, elas fazem algo que não é o que ela deveria realmente fazer. Vânia, mas hoje o que bomba na internet é botar as crianças nos aparelhos e fazer um monte de marabalismo, porque chama atenção. Ok, chama atenção, mas você faz isso. Você consegue fazer esse tipo de coisa?
Isso é seguro para a criança? Isso dá resultado? Porque se isso não for, você está sendo ilegítimo. Não é? Você não está sendo você. Você está fazendo uma propaganda enganosa. E cuidado com esse tipo de forma de atuação. Seja você. Tenha esses princípios com você para que você tenha os resultados, para que realmente funcione. Gente, o método, ele é fantástico. Eu não tenho dúvida que quando ele foi criado e desenvolvido, não foi só a Vânia que fez ele. Foi muita inspiração divina. Foi muitas horas de erros e acertos, foi muitas coisas que foram testadas e foram garantidas que funcionam, foi muitas inspirações que, tipo assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não me dei conta disso antes? E eu estou mostrando a vocês isso. E eu não tenho dúvida que quando eu li o livro, e eu li, inclusive, o livro do Joseph, que ele dizia, eduque primeiro a criança, isso fez todo sentido para mim, de que ele queria que isso acontecesse. Só que por que ele não fez isso? Por que ele não deixou um manual para as crianças, gente? Por que ele não disse o que tinha que ser feito? Será que ele teve tempo de fazer tudo o que ele queria? Ele, inclusive, morreu e ele não teve a dimensão de onde chegou o método que ele criou, que era um dos sonhos dele, que o método dele fosse espalhado pelo mundo. Ele não viu, mas o legado dele ficou. Então, toda vez que eu estou fazendo algo, eu penso, poxa, se o Joseph tivesse aqui, que foi o criador do Pilates em si, o que ele falaria sobre isso? E é aí que eu realmente consigo ter uma linha reta do que precisa ser feito. Porque ele certamente diria: cuidado, você está trabalhando com criança. É diferente o formato de criança para adulto. O tamanho é diferente, o desenvolvimento é diferente, o desenvolvimento cognitivo é diferente, as habilidades são diferentes. Então, tenha cuidado, faça a base bem feito. Comece pelo início. Comece pela criança. Ele já falava isso. Não é a Vânia que está desenvolvendo isso. Era algo que eu sentia dentro de mim, e as coisas e o mundo e as situações levaram para que isso acontecesse, que fosse desenvolvido. Sim, eu tive, graças ao bom Deus, a oportunidade de ter informações com pessoas que já faziam isso no outro lado do mundo. Sim, inclusive está nos meus próprios stories aqui. Um excelente profissional que fez o próprio livro das crianças, do Pilates para crianças e adolescentes. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. E me dá a segurança de montar a minha própria forma de trabalho. Porque ele falou como acontecia algumas coisas. Então, o que eu quero que você entenda é que é muito improvável que você consiga fazer um curso com ele, com o Brett. É muito improvável. Mas você pode sim ter conhecimento de quem já esteve com ele. E que pegou as informações dele e que anotou tudo que podia. Mesmo na época não podendo, eu gravei muita coisa. Eu não perdi nada daquilo, porque o meu maior objetivo com tudo aquilo que eu fui era realmente aprender e ter a certeza do que eu estava fazendo estava correto. Então, gente, tenha essa consciência dos princípios. Saiba que você tem que entender que vai funcionar para você. Sim, vai funcionar. Com esses princípios, com isso que eu falei para vocês, para você ter foco, para você ser o profissional que pode atuar com isso, para você não ser o imediatista, querer as coisas sempre de qualquer jeito para hoje, que você tenha um método, que você realmente desenvolva as coisas e você faça o que precisa ser feito. Para essas pessoas, funciona. Para essas pessoas, vem funcionando. E é isso que eu quero dizer para vocês, que não aconteceu só comigo. Não é só a Vânia que ensina o método Pilates for Kids. São vários outros profissionais que eu tenho a honra de mandar o certificado para eles, assinado e dizendo: você está preparado para levar esse método na sua cidade, com as suas crianças. Porque nós temos uma missão, é mudar uma geração. É a gente fazer um excelente trabalho com essas crianças e automaticamente, daqui a alguns anos, a geração vai ser mudada.
Porque aquilo que era para ser uma catástrofe de problemas posturais, de problemas de realmente de consciência corporal, de problemas de hérnias, de problemas de desvios, vai ser diminuído porque vai ter profissionais capacitados como você atuando lá na origem do problema. Nós não estamos querendo resolver algo que às vezes é mais difícil. Nós queremos já ir na origem do problema. E quando a gente vai na origem, na causa do problema, qual é a chance de nós termos menos problema? Muito maior. Que você resolve o que tem problema. E a gente para de ter a consciência, que é uma consciência e uma educação brasileira, né? Que a gente que mora aqui, a gente sabe que é uma cultura. Ah, calma, ainda não tem problema nenhum, deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer. E aí, quando o problema vem, ele já não é um probleminha, é um problemão na vida da pessoa. E aí, o que acontece? Aquilo que você teria que gastar um pouquinho, você tem que gastar um montão. Aquilo que te dava um pouco de preocupação, agora te dá muita preocupação. Aquilo que demandava um pouquinho de tempo, hoje vai demandar muito mais tempo, porque o problema cresceu. E se a gente vai lá na origem do problema, a gente não deixa o problema acontecer. É essa, gente, a grandiosidade do método. É isso que você tem que ter clareza. Que a gente está indo fazer um trabalho que é um trabalho que não só vai te dar um retorno financeiro muito melhor, porque ele dá um retorno financeiro muito melhor, porque ele aumenta o seu faturamento, sim, muito mais do que você trabalhando em outra área. E aumentou o meu, aumentou dos meus alunos, inclusive tem alunos meus que estão vivendo só do trabalho com Pilates para criança, assim como eu, e isso pode acontecer com você, sim. Mas, além de tudo isso, você faz um trabalho social em que as pessoas, em que os pais te agradecem pelo trabalho excepcional que você faz. E qual é o maior objetivo de nós como profissionais? É fazer o que a gente gosta, com o conhecimento que a gente vem adquirindo e tendo um bom resultado. E que eu sei que o resultado que todos nós buscamos é sim, é ter um retorno financeiro que sustente a nossa família, que sustente as nossas contas, que nos traga uma vida digna, que seja realmente um retorno que seja de acordo com aquilo que você vem investindo em você mesmo. Você investiu muito em você. Você tem uma graduação, você tem conhecimento, você tem horas e horas e horas e valores investidos no conhecimento para que você possa mudar a sua vida. E você tem que ter esse conhecimento, sim, para que o Pilates for Kids resolva. Mas você também tem que ter uma indignação dentro de você de não aceitar qualquer coisa, de não dizer amém para tudo, de não ser mais um boi na multidão. Amém. Ah, paga pouco para profissional da saúde? Sim, então tá, eu vou me sujeitar. Não, gente! Você faz a diferença na vida da pessoa. E isso não é. Você não está cobrando algo que é ilegítimo. Você está cobrando aquilo que é legítimo de você. Porque você está economizando para aquela família muito tratamento, muita consulta no médico, muito tempo de preocupação. Isso é valioso. E é isso que você tem que mostrar para os pais. Que o momento que você trabalha na criança, você resolve um problema que eles teriam daqui 4, 5 anos. E é por isso que você é bem pago. E é por isso que você cobra o que você tem que cobrar do Pilates para criança. E que não tem que ser um valor pequeno. Ele tem que ser um valor de respeito. De valor mesmo, que a pessoa enxergue e entenda. Eu estou levando valor para essa pessoa, para essa criança, para essa família. E aí as coisas vão funcionar. E aí você, inclusive, vai ter a clareza de que, Vânia, o Pilates for Kids é muito legal, mas será que funciona para mim? Que é a pergunta que eu abri a live. Que é a pergunta que, de repente, você deve ter se feito. Será que vai funcionar para mim? E vai funcionar para você? Sim. Com esses princípios que eu expliquei para vocês. Levando a sério as coisas.
fazendo com profissionalismo aquilo que você vai fazer, entregando aquilo com qualidade. E aí você vai ter o resultado, seguindo os princípios que eu falei. E isso é realmente o que você precisa entender. Porque se caso, gente, às vezes a pessoa diz, mas nada funciona para mim. Porque aí temos muitas pessoas, né? Que é um vitimismo, é um coitadismo, né? A pessoa é coitadinha. Ela chega a chorar só de falar dela mesma, né? Porque ela gosta tanto de se sentir inferior que ela bota toda a culpa no mundo. Mas eu não tenho resultado porque realmente eu não tenho sorte. Eu não tenho resultado porque eu não consigo as coisas. Eu não tenho resultado porque para mim tudo é difícil. Porque o mundo, agora que eu estava tendo resultado, agora veio a pandemia. Para, gente. Para de botar a culpa no outro e começa a olhar para você mesmo. O que você está fazendo que não está te dando resultado? A culpa não é do outro, a culpa é nossa. De todas as nossas conquistas e de todas as nossas derrotas, só existe um culpado: nós mesmos. E quando você parar de botar a culpa no outro e você resolver a sua culpa, você vai começar a ter resultado. Porque é mais fácil gastar horas e horas numa internet, no Instagram, olhando a vida dos outros e enchendo a cabeça de informação que não te ajuda em nada, do que você ir numa live que vai realmente te colocar um conhecimento e que vai fazer você ter resultado. Por quê? Porque o seu cérebro diz, chega de trabalhar, busca alguma coisa que seja tranquilo para você. O teu cérebro, ele só faz você ir para o lado errado. Tá? Eu quero te deixar essa última informação, que já estamos encerrando a nossa live. O nosso cérebro, ele tem a missão de economizar energia, tá? Ele quer isso. E isso é para todo mundo. Então, toda vez que demandar mais esforço, demandar mais atuação sua, demandar mais atitudes, o seu próprio cérebro vai dizer para você, presta atenção, você não precisa. Não, é muito trabalho. Você já trabalhou o dia inteiro. Vai descansar. Vai lá, liga a televisão, fica assistindo um monte de baboseira que passa nela. Que eu tenho certeza que isso vai te aliviar a cabeça. E aí você entra num processo de fazer todos os dias as mesmas coisas. Num processo em que não te ajuda. E que te deixa naquela água morna, sabe? Em que você não é nem, não tá tão ruim, mas não tá bom, e se não tá bom, você tem que se dar conta disso. Não tá bom, o que eu vou fazer para estar bom? Quando eu entendi isso, eu percebi que às vezes, inconscientemente, o nosso cérebro diz pra gente, e o meu diz pra mim todos os dias de manhã, Vânia, tu foi dormir tarde, dorme mais um pouco, é muito cedo. Hoje eu botei uma foto no Instagram aqui. Para quem está aqui, 5h57. Foi o horário que eu acordei. Que eu levantei da cama. Não que eu acordei, que eu levantei. Eu acordei mais cedo. E o meu cérebro dizia para mim, não, fica dormindo. Não, você trabalhou muito ontem. Não, você não precisa fazer. Você não ganha nada fazendo isso. Ele diz isso para mim. Todo dia. Só que se eu perder para mim mesmo, eu vou ganhar de quem? Se eu não conseguir levantar da cama e dizer que eu não sou a média da grande maioria das pessoas que se vitimiza, eu vou ganhar de quem? E é isso que você tem que entender. Se você não tem o resultado que você quer, se você não está conseguindo as coisas, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Você está fazendo o que todo mundo faz, então você vai ter o resultado que todo mundo tem. E é isso que você tem que acordar. Agora, se você não conseguir vencer o seu próprio cérebro de que você precisa ser melhor do que você vem sendo, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem. Porque você não mudou nada. Você pode fazer aquela criança que tem tudo para se tornar um adulto com problemas, com dores, com desvios, que vão ter problemas de dores, inclusive. Você pode ir lá na origem e resolver esse problema, se você quiser. Com quem? Com o método P4K. Era isso, gente.
Tchau, tchau.